Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o Chá com Quadrinhos, de Na Vida Real, escrito pelo Cory Doctorow e ilustrado e adaptado pela Jen Wang. Eu só tenho a versão em inglês, mas eu sei que ele existe em português, ele foi traduzido pela Marsupial Editoras, mas eu acho que ele tá esgotado, eu não encontrei pra comprar em lugar nenhum na internet. Então se você avistá-lo em algum lugar, eu sugiro que você agarre. A cidade está um pouco barulhenta hoje, e meu vizinho está reformando, e esse é o único horário que eu tenho pra gravar, então eu peço desculpas se tiverem muitos barulhos esquisitos. Enfim, como vocês podem reparar, esse não é um estúdio, isso é o meu quarto. O chá de hoje é um Lady Grey, que é um chá preto com óleo essencial de bergamota e notas de limão e laranja. Eu escolhi um chá preto porque chá preto é um excelente companheiro pra te manter acordada jogando a noite toda. E Lady Grey porque eu achei legal, é uma história sobre garotas gamers, então pareceu uma boa escolha. E eu escolhi essa caneca em homenagem ao nosso filme, que estreia agora no próximo sábado, dia 26, na Unibis Cultural. O Pela Primeira Vez é um longa-metragem idealizado por duas produtoras, a Maré Filmes e a Ócio Creative Label. A Maré Geek é o canal da Maré Filmes, caso não seja claro. Em um rápido resumo, é um longa-metragem composto por 7 curtas. Cada curta foi dirigido e idealizado por uma equipe diferente. Foi um projeto financiado por crowdfunding, tem uma equipe bem grande envolvida. Foi um processo bem legal que tem aí já 2 anos. Eu e o Lucas somos alguns dos produtores do filme. Eu fiz assistência de direção geral, ele dirigiu um dos curtas, a gente escreveu junto um dos curtas, eu atuei, enfim. Então o espírito é muito parecido com o desse canal, só que é versão cinema e com muito mais gente envolvida. Muito bem, palavras-chave: MMORPG, garotas gamers, clã só de mulheres, gold farmers, desenhos bonitos, cores maravilhosas, Estados Unidos, China, greves, direitos trabalhistas, exploração, em muitos sentidos. Heroínas, sororidade. Logo no início, antes de começar a história propriamente dita, a gente tem uma introdução do Cory, que tem um raciocínio muito interessante sobre capacidade de organização e luta contra injustiças sociais de modo geral. E logo na introdução você percebe que não vai ser exatamente o que você esperava pela capa. Esse é um livro sobre games, mas também é um livro sobre economia. É muito interessante. Eu vou fazer uma tradução livre de um trechinho aqui. Essa é a era de ouro da organização. Se há uma coisa que a internet mudou pra sempre, era a dificuldade de se juntar várias pessoas no mesmo lugar, trabalhando por um mesmo objetivo. Isso nem sempre é bom, então, digamos que ladrões, bullies, racistas e malucos nunca tiveram tanta sorte, nunca foi tão fácil pra eles. Mas é fundamentalmente game changing, o jogo mudou. Basicamente o que o Cory tá dizendo aqui é, cara, nunca foi tão fácil organizar as pessoas e realmente, isso pode ser assustador, mas isso também pode ser incrível. Nós estamos vivendo um momento completamente diferente de todo o resto que a humanidade viveu. Ele conta sobre como era muito mais difícil antes fazer qualquer tipo de militância, enfim. Só pra juntar as pessoas, você gastava muito tempo. Aí no final da introdução ele fala justamente como a internet não resolveu os problemas de injustiça, mas ela ajudou a superar essa grande dificuldade de organização, mas que pra mudar o mundo pra melhor, basicamente você ainda precisa arriscar tudo. Enfim. E você pode estar pensando, que chato, é sobre economia. Mas é lindo, é maravilhoso, é muito divertido, não é chato. E se você gosta de MMORPG, é muito difícil não se empolgar, principalmente se você vive em abstinência de jogos como eu. Pra dar um gostinho, eu vou colocar aqui uma das minhas imagens favoritas do livro, que é... não sei onde ela está, não sei se ela está em cima de mim, não sei. Que é o momento que a Enda cria o personagem dela e a Kelly Destroyer e entra nesse mundo pela primeira vez. E é lindo! Vamos ao gráfico de riscos. Primeiro risco, risco de transbordamento. É seguro ler este quadrinho em público? Sim, eu dei 3 de 10. Provavelmente é bem seguro, ele trata de alguns temas pesados, sim, mas de uma maneira bem leve. Então ele é principalmente divertido e bonitinho. Então, a menos que você tenha sido viciado em RPG online um dia e evite esse tipo de jogo desde então, porque senão você não teria uma vida, você não teria se formado, você não seria youtuber, você não estaria pra lançar um filme, enfim, mas meu Deus, seu personagem seria incrível. Eu não sei porque minha irmã me deu esse livro, é mais ou menos como dar uma garrafa de vinho pra um alcoólatra.
Mas, de qualquer modo, você provavelmente está seguro. E ele é lindo. Risco de explosão. É possível que este quadrinho exploda a sua cabeça? Eu dei 6 de 10. Eu acho que é possível sim. Até por ele tem esse potencial disfarçado, né? Ele é tão fofo. Mas de bobo ele não tem nada. Se você for um pouco inocente em relação ao funcionamento do mundo, é muito possível que esse quadrinho te pegue de surpresa e exploda a sua cabeça. Pessoas podem ser exploradas até dentro dos videogames, ou se podem. Elas podem ser exploradas em qualquer lugar. Risco de extravio. Você vai ser... Sua alma vai ser roubada pela história. Eu dei 10 de 10, mas a essa altura você já deve ter notado que eu tenho um problema com esse assunto. Eu fui moderadamente viciada em Ragnarok Online por 2 ou 3 anos, e por moderadamente eu quero dizer que eu só fazia isso. Eu não vou entrar em detalhes. Então, obviamente, esse quadrinho me deu uma saudade monstruosa. Deu mesmo. E eu fiquei me coçando pra jogar. Eu tava tipo, eu vou largar tudo, foda-se a caverna e todo o resto, eu vou jogar qualquer coisa. Mas aí eu resisti. E estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Risco amigo imaginário. Eu dei só 5 de 10, porque apesar de eu gostar muito dos personagens, foi uma experiência muito rápida. Eu devorei o livro. Eu ainda não posso dizer se esses personagens ficam com você por muito tempo. Me pergunta de novo daqui a uns meses. Por enquanto eu posso dizer que eles são muito legais, mas eu acabei de ler e basicamente li e comecei a analisar pra trazer pra cá, então... Eu não tenho certeza. Risco fandom, eu dei 3 de 10, é baixinho. Até por ser uma experiência muito rápida e bem fechadinha, na minha opinião pessoal, dá muito mais vontade de você viver as suas próprias aventuras do que continuar acompanhando a aventura delas. Mas é esteticamente incrível, então eu gostaria de mais artes desse universo a qualquer momento. Então, por isso um 3. O risco de esmagamento eu dei 4 de 10, porque, como eu disse, assuntos pesados, tratados de uma maneira leve. Até existe esse risco de esmagamento aí, mas de modo geral, é um quadrinho bem esperançoso. Ele não é inocente, ele não é bobo, mas ele é esperançoso. Claro, você pode achar esperança uma coisa inocente e boba, mas eu discordo. O que nos leva à receita. Como foi que o Corey e a Jen fizeram esta maravilha? O ingrediente principal é um avatar feminino, e o recipiente adequado é uma sociedade doente. O molde de preparo envolve muita tinta colorida para você conseguir manter assim um grau razoável de esperança. Sobre o autor. Cory Doctorow. Ele é um jornalista e escritor de ficção científica canadense. Ele já ganhou muitos prêmios, ele tem muitos livros publicados. Aqui no Brasil, acho que, pelo que eu entendi, a gente tem 3 livros dele traduzidos. Pequeno Irmão, Nosso Belo Amanhã e Cinema Pirata, se eu não me engano. Eu não li nenhum deles. Ele é um dos grandes defensores do copyleft. Copyright? Copyleft. Eu tô com preguiça de explicar, pesquisem. Mas são basicamente licenças especiais e mais liberais para direitos autorais. Ele não é parente do famoso Doctorow, essa confusão aparentemente é comum. Ele é coautor do blog Boing Boing. Eu vou colocar o link aqui embaixo, parece interessante, mas eu não tive muito tempo de olhar, então eu não me responsabilizo pelo que vocês vão encontrar lá. Já sobre a Jen Wang, ela é uma escritora e ilustradora asiática-americana. Ela recebeu um prêmio por este belo livro. Ela não tem ainda muitos livros publicados, ela tem o Coco Be Good, que foi traduzido para o português, acho que manteve esse nome. E o mais recente dela, que eu quero muito que seja traduzido, também é tudo quadrinho, né? Que chama The Prince and the Dressmaker, o príncipe e a costureira, digamos. E é sobre esse príncipe que os pais querem obrigar a casar com alguém, mas ele tá meio que muito ocupado vivendo essa, digamos, vida alternativa, essa persona noturna dele, que sai por Paris com os vestidos mais fashions possível. E é um segredo. E é basicamente a história da amizade, pelo que eu entendi, porque eu só li o resumo. Mas é meio que a história de amizade dele e dessa menina que faz os vestidos dele. Mas ao mesmo tempo ela cria o reconhecimento pelos vestidos que ela faz, porque ele é considerado um ícone fashion. Eu não sei, parece uma gracinha. Eu espero que seja traduzido para o português. Ela também tem uma webcomic, The White Snake. Eu vou pôr o link pro site pessoal dela aqui embaixo, que tem várias coisas lindas, inclusive a webcomic. Então, pra amarrar, eu vou colocar alguns dos meus quadros favoritos aqui, sem muita explicação e sem muito spoiler. Eu não sei como isso vai ficar na edição, mas digamos que tem este.
que eu adoro porque o pai é uma delícia, ele aparece inclusive na introdução, eu fiquei tipo, que lindo. Nós temos este em algum lugar. Eu adoro esse, eu acho ele muito divertido. Eu dei risada quando eu vi ele a primeira vez. Este... porque ele é lindo, eu adoro a cor dele. É uma graça. E este, que eu não lembro qual que é, eu só anotei. Eu adoro esta sensação. Mas é uma sensação boa, tenho certeza, senão eu não teria anotado isso. Eu não vou falar muito da trama principal, porque eu não quero dar spoilers, mas eu vou me manter no que tá na orelha do livro. Basicamente, a Anda é essa menina que joga RPG online e ela tem, digamos, um choque de realidade quando... Tá horrível o barulho, né, gente? Desculpa. Ela basicamente tem um choque de realidade quando ela conhece esse garoto dentro do jogo, que é um garoto chinês que trabalha pra uma empresa coletando itens valiosos pra vender pra outros jogadores pelo mundo por dinheiro, o que é ilegal no jogo. Enfim. Mas ela começa a conversar com ele e ela descobre que ele vive em condições de trabalho zoadas. E aí ela acaba começando a se questionar, tipo, o que é certo, o que é errado, tipo, isso é ilegal no jogo, mas foi o melhor emprego que esse garoto conseguiu. E ele meio que tá feliz porque, apesar das condições horrorosas, tipo, ele não tem assistência médica, ele tá doente, várias coisas assim, ele adora jogar, então é um tema bem complicado. A Anda é uma adolescente americana, então é uma diferença de realidade brutal, assim. E o livro não lida com isso de uma maneira muito boba. Ele mostra a inocência da Anda, de achar que ela pode resolver tudo, e não é bem assim. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler, mas é bem interessante. Eu vou falar sobre outra coisa que tem mais a ver com o início do livro e que eu acho que não é spoiler. O livro começa com a Anda entrando nessa guilda só de mulheres, que foi criada justamente por uma mulher, com a intenção de fazer mais garotas usarem avatares femininos e se assumirem como garotas dentro do jogo. E isso é muito interessante, porque cada vez mais pesquisas no mundo mostram que as mulheres são uma grande parcela dos gamers, e por grande parcela eu quero dizer mais da metade nos últimos anos. Eu vou postar o link para uma das pesquisas brasileiras só, mas temos outras. Mas essas pesquisas também apontam que a maior parte dessas mulheres não usa avatar ou nome feminino, muito menos falam durante o jogo, né, nos fones. Porque elas se sentem ameaçadas muitas vezes, ou elas não se sentem confortáveis. Elas basicamente só querem jogar em paz. Eu li várias coisas assustadoras que algumas garotas recebem in-game. E quando eu me deparei com esta, digamos, informação, eu reparei como eu tive sorte jogando Ragnarok Online. Talvez Ragnarok só seja um jogo muito fofo. Ele era fofo. Mas tinha vários brothers jogando, enfim. Eu usava um avatar feminino. Eu falava o tempo todo no TeamSpeaker. Eu fiz vários amigos. Todo mundo sabia que era uma garota. E eu não vou dizer que nunca era um universo machista. Ainda estamos inseridos nessa realidade. Mas eu nunca me senti ameaçada. Nunca. Aí fica a questão. Tem jogos piores? Eu acho que sim. Eu acho que é por aí. O mundo está pior? Não sei. Eu tendo a achar que não, mas da mesma forma como algumas coisas melhoram, tudo que melhora costuma ter uma resposta conservadora forte. Então, talvez esteja um pouco mais difícil. Não sei, como eu disse, há anos eu não jogo. Ou talvez só eu tenha muita sorte. Esse também costuma ser o caso. Então, pode ser uma conjunção dessas coisas. Mas, embora eu recomende esse livro pra todo mundo, recomendo mesmo, ele é muito legal. Eu acho que ele é especialmente interessante pra garotas gamers. Eu acho que ele pode ser um bom amigo. O que nos leva a um breve parêntese sobre lugar de fala. Pra mim esse livro é um excelente exemplo de como é sim possível retratar bem e com dignidade pessoas diferentes de você. Afinal, o autor é um cara. Corey é um nome meio ambíguo. Enquanto eu lia, eu achei que era uma mina. Não é. É um cara. Tipo, pelo que eu entendi, a Jen não só ilustrou, ela também deu uma adaptada. O Corey, se eu não me engano, escreveu um conto e ela adaptou pra quadrinhos. Mas mesmo assim, há uma sensibilidade. A maior parte dos personagens são femininos e eles são foda. Eles são bem retratados. Eu não me senti ofendida em momento algum. Eu tava tipo, da hora. Eu não estou dizendo que o lugar de fala não é importante. Não é isso. É que esse é um conceito ainda recente e que me parece insuficiente no sentido de que ele não se sustenta sozinho. Há outras questões, mas ele é importante sim, é muito importante que cada um reconheça o seu lugar de fala. Mas principalmente na literatura,
E parece muito fácil você desistir de retratar personagens que não estejam no seu lugar de fala. É a opção mais fácil. Ah, isso é difícil, é desconfortável, eu não sei muito bem, eu não vou falar sobre isso. Eu não sei se eu estou sendo clara. O meu ponto é, eu acho muito importante sair da zona de conforto. Especialmente na literatura. Eu acredito nisso. Eu não sei se eu me expressei bem, mas... E uma coisa é lugar de fala na literatura e nas artes de modo geral, e outra coisa é lugar de fala no meio das lutas sociais. Tipo... Entende? Nessas horas eu sempre lembro do George Martin. Não que o George Martin seja perfeito, embora eu goste muito dos livros dele. A série tem problemas. Embora eu também goste de às vezes. Não sempre. Vocês sabem do que eu tô falando. Se eu não me engano, uma vez perguntaram pro George Martin: nossa, mas como você escreve mulheres tão bem, né? Como que elas são tão interessantes, realistas? Não lembro qual foi a frase usada. Acho que era como se escreve mulheres também, eu não sei. E o George Martin respondeu: eu não sei, eu sempre considerei elas como pessoas. E pra mim isso resume um pouco do que eu estava tentando dizer. Fecha parênteses. Bom, é isso. Eu não vou começar a ler o livro com vocês porque é quadrinho, vai ser estranho. Não. Procure o livro! Essa semana vai ter um vídeo só, porque é especial, chá com quadrinhos. Eu sei que não é que nem poesia, dá pra ter spoiler de quadrinhos. Eu até pensei em fazer um vídeo com spoiler, mas eu já falei tudo que eu queria falar. E pra ler a última página, vocês vão ter que arranjar o livro. Até porque a gente tá meio maluco com a estreia pela primeira vez no sábado. Amanhã, terça-feira, volta o Desaventureiros, com os erros de gravação do Desaventureiros. Amanhã tem o do episódio 6. Eu não apareço muito nesse episódio, tô pensando se eu apareço nos erros. Sim, eu apareço. Quinta-feira sai o 7º episódio, que é o episódio que a minha irmã escreveu. Assistam, está bem divertido. É isso, obrigada por terem assistido. Se quiserem deixar a opinião sobre qualquer um dos assuntos abordados, ou sobre outro assunto, se vocês estiverem se sentindo solitários e quiserem conversar, enfim. Eu não prometo que eu vá conseguir responder essa semana, mas eu respondo na próxima. Se quiser se inscrever no canal, como eu disse, tá acontecendo muita coisa aqui. É isso, obrigada. Até semana que vem.